O inferno. O que a palavra de Deus fala sobre esse lugar? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Como é o inferno? Tire a sua conclusão, onde fica e como é. No inferno, rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas capítulo 16, versículo 23. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. É melhor entrares na vida aleijado do que ires para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43. A besta e o falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela dizia fazer os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Cidades inteiras, e tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até ao inferno, serás abatida. Lucas capítulo 10, versículo 15. O inferno e o abismo nunca se fartam, como o inferno e a perdição nunca se fartam. Assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios capítulo 27, versículo 20. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 42. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeriam-se. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 31. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18.
e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Percorrestes o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou vistes estas portas da região tenebrosa? Jó capítulo 38, versículo 17. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus, pois, não deixarás a minha alma no inferno. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos capítulo 2, versículo 27. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. E eles e todo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Números capítulo 16, versículo 31 e 33. Jesus desceu ao inferno, mas não ficou lá. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ora, isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículo 15. Para o entendido, o sábio, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbio 15, versículo 24. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. O homem no inferno clamava, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. O inferno é lugar de muitas pessoas, é um lugar que muitas pessoas devemos nos cuidar para não fazer de lá morada. Jesus disse que são muitos os que entram pela porta da perdição. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Satanás e seus anjos, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9, versículo 17. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Homens ímpios, covardes, assassinos, impuros e etc. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis
e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E toda classe de pessoas más, reis, escravos, jovens, velhos, presos e livres. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Isaías capítulo 66, versículo 24. Ali haverá choro e ranger de dentes, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora. E vós lançados fora. Lucas capítulo 13, versículo 28. Jesus adverte sobre o inferno. Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e a piedade de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas capítulo 1, versículo 21 ao 23. E contudo também esses semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Judas capítulo 1, versículo 8. Mas qualquer que escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um amor de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, será réu do juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Então, o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. E se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus capítulo 18, versículo 32 ao 35. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 15. Pode ter uma saída, só depende de você. Você já parou para pensar se não se arrepender de seus pecados agora e parar de fazer da sua vida espiritual uma loteria e esperar para descobrir depois, quando não tiver mais solução? Depois da morte da carne não tem mais nada a fazer. Você ouvirá o inferno.